Demora um pouquinho para começar, mas tá indo. Isso, está gravando. E já vou projetar nossa tela aqui também. Vocês dão um retorno aí para nós, se estão visualizando. Estão? Sim, senhora. Ok, obrigada, Natasha. Pessoal, então vamos lá. 10h29. Faltam uns segundinhos para começar. Só retornando aqui o que a gente tinha visto na semana passada. Na semana passada, acho que a gente parou por aqui, né? Quando nós estávamos falando da questão das particularidades de solubilização, né? Do etanol na gasolina, do etanol na água, e que por afinidade, né, com relação às ligações químicas e à geometria da molécula, o etanol prefere estar solubilizado na fase aquosa e não na fase, né, do solvente, no caso gasolina. Aí nós mostramos isso para vocês, não foi isso? Nós estávamos comentando? Agora a gente parte aqui para o tema 4 do nosso livro, que é estudo dos processos de separação de misturas. Antes, né, de começarmos a falar propriamente nos processos, a gente tem que lembrar um pouquinho aqueles conceitos que vocês viram lá no Ensino Fundamental 2, no 9º ano, né, o que era uma mistura e como classificar, né, essa mistura em duas categorias, né, em um sistema que a gente fala de homogêneo e heterogêneo, tá? Então, ó, as substâncias, né, na natureza, geralmente, as substâncias são encontradas junto, né? Eu não tenho uma substância isolada, ela está ali de alguma forma ligada, né? E isso vai dar para essa estrutura uma menor energia e uma maior estabilidade. Então, por isso que as substâncias se ligam, por isso que os átomos se ligam. A gente vai estar comentando isso, inclusive, mais aí para frente, né? A questão das ligações químicas. Mas, então, por exemplo, eu vou lá numa rocha de minério, né? A bauxita é um minério que tem a composição alumínio, mas o alumínio não está sozinho. Então, eu tenho que retirar o alumínio dessa rocha. Oi, professora, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? E você? Tô joia. Então, tá bom. Então, essa mistura, né, ela tem um nome. É um aglomerado de substâncias que pode formar um sistema que nós falamos, deixa eu colocar no vermelhinho, senão vocês não vão enxergar nada, um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Entretanto, a gente pode separar, né, esses componentes. Lógico, eu preciso, por exemplo, do alumínio sozinho, então eu tenho que retirar ele dessa mistura, né, ou desse aglomerado, desse sistema. E aí existem, né, diferentes técnicas para que nós possamos separar. Mas lembrando, basicamente, o que era um sistema homogêneo, o que era um sistema heterogêneo. Vocês se lembram, lá do Ensino Fundamental 2? Sim, professor. Homogênea quando eles se misturam perfeitamente, heterogêneo quando eles não se misturam. Certo. Alguém tem algum outro conceito que gostaria de socializar aqui conosco? Não? Acho que você deu até um exemplo do oxigênio e hidrogênio, do homogêneo. Ah, tá. Então eu já comentei isso semana passada. Já comecei a comentar. Bom, então um Daí você sistema. falou sobre água e etanol, porque que as duas se juntam, por causa do hidrogênio da água e o hidrogênio do etanol e algumas coisas. Isso. Então, um sistema homogêneo, didaticamente, a gente fala que é um sistema que eu consigo ver uma única fase, ou seja, uma única coisa, né? Já um sistema heterogêneo é aquele que eu consigo, a olho nu, visualizar mais de uma fase. Então, eu consigo ver ali, por exemplo, água e óleo. Eu consigo ver o óleo, consigo ver a água. Então, eu tenho mais de uma fase, então eu digo que eu tenho um sistema heterogêneo, certo? Agora, um sistema homogêneo, né, que está aqui,
ele pode virar uma solução, como também pode não ser uma solução. Então, eu digo assim, ó, que todas... Eu vou escrever isso aqui para vocês, fazer uma setinha. Que toda... passei com a caneta. Que toda solução... E aí nós vamos definir o que é solução. É um sistema homogêneo. Certo? Na verdade, toda solução é um sistema homogêneo. Agora, o contrário aqui, vocês acham que é verdadeiro? Posso dizer que todo sistema homogêneo é uma solução? Não sei, professora. Eu tenho Nem minhas sempre. dúvidas. Então, isso aqui eu já não posso dizer. Eu posso afirmar que toda solução, para ela ser solução, ela é um sistema homogêneo. Agora, nem todo sistema homogêneo é uma solução. Pode ser? Pode ser. Tá? Então, então eu posso ser um sistema homogêneo e não ser uma solução. Ou eu posso ser um sistema homogêneo e posso ser uma solução. Agora, toda solução é um sistema homogêneo. Tá ok? Isso é muito importante. Bom, professora, mas o que é solução? Quem sabe dizer o que é uma solução? Professora, eu não escutei direito o que a senhora falou. Repete essa frase, por favor. Vou repetir. Wilker, você já foi meu aluno? Sim, por quê? Não, é porque esse nome, assim, me lembra que eu já tive um aluno que chamava Wilker. É por isso que eu estou te perguntando. Ah, não, disfarça. Foi não, professora. Meu Deus do céu, a gafe. Você nunca foi meu aluno, não? Não, é a Então um primeira xará vez. seu. É a primeira Tá. vez. Você está É estudando no porque... Instituto pela primeira vez agora. Sim, sim, sim. Você veio de onde? Qual escola? Do Robinho. Robinho. Eu não conheço, mas você fez ensino fundamental 2 lá. Não, eu fiz o... sim. Professora, eu tô muito confuso, desculpa. Sem problema. Eu estou achando que você não acordou direito. Não é porque... Ah, professora, hoje tá um dia maravilhoso. Eu tô bravo hoje. Tá tudo bom, professora. Você tem que encarar o dia assim, ó. Sempre tá bom. Sempre. Mesmo que não tá muito bom, você fala assim, nossa, hoje tá É bom. verdade, professora, é E verdade. aí, a gente vai... você sabe que isso é química, né? Tudo é química. Química. Eu gosto da Nosso matéria da senhora, o nosso professora. organismo é uma química perfeita, né? Então, se eu penso dessa forma, né, eu vou induzir, então, a liberação dos hormônios, né? Os hormônios da felicidade. E os hormônios da felicidade vão fazer com que eu me sinta bem. Então, se eu penso positivo, eu tenho essa liberação desses hormônios. Sabiam disso? Isso é tudo assim, ó. É um processo, depois a gente pode até trabalhar mais para frente, sei com vocês, né? Mas lá na química orgânica, o professor que dá aula de química orgânica trabalha muito bem isso aí. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui à sua pergunta. Solução é um sistema homogêneo. Certo? O que é um sistema homogêneo? Aquele que apresenta uma única face. Agora, nem todo sistema homogêneo é uma solução. Isso aqui nem sempre é verdadeiro. Pode ser, como pode não ser. Então, da esquerda para a direita, solução indo para sistema homogêneo, certo? Então, solução indo para sistema homogêneo é sempre fato. Toda solução é um sistema homogêneo. Esse aqui é um S, gente, tá feio, hein? Nossa senhora, deixa eu apagar ele, senão vocês não vão entender. Acho que foi por isso que você não entendeu, esse S meu aqui, ó. A ideia era escrever sistema, mas ele saiu, né? Sistema, tá? Sistema. É exatamente isso aqui, ó. Sistema homogêneo, tá certo? Certo, Então, professora. toda solução é um sistema homogêneo. Agora, o contrário, nem sempre. Nem sempre um sistema homogêneo é uma solução. Nem
Nem sempre. Pode ser, como pode não ser. Então, isso é importante. Aí eu falei assim, mas o que é uma solução? Ora, uma solução nada mais é do que nós termos duas partes nela. Quais são? O soluto, que alguém está com o microfone aberto aí dá microfonia. Soluto. Natasha, acho que ela esqueceu o microfone aberto. Perdão, Obrigada. professor. Sem problema. Soluto mais o quê? Solvente. Essa junção do soluto com solvente, eu tenho que a minha solução. Então, o que é uma solução? É a junção de soluto mais solvente. Mas, professor, o que é soluto? O que é solvente? Ora, acho que eu falei isso aqui para vocês na última aula, não falei? Confere aí para mim, Johnny, falei ou não falei? Se eu tiver um recipiente aqui, e nesse recipiente eu colocar H2O, o que é H2O? Água. E colocar nesse recipiente também NaCl, que é NaCl é o maior componente do sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, coloquei água e sal em um copo. Solvatei, solubilizei. Ali eu tenho uma solução, um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo, melhor dizendo. Eu não sei se a senhora falou isso na última aula, mas eu tenho quase certeza de que é... eu lembro de ter ouvido isso em algum lugar, acho que era homogêneo, não? Isso, é um Eu sistema também. homogêneo. É um sistema homogêneo, muito bem. Agora, esse sistema homogêneo nosso, água e sal, pode ser uma solução, vai depender do tamanho da partícula do soluto em relação ao solvente. Aí ele pode ser uma solução. Então, o que é uma solução? É quando eu tenho soluto mais solvente. Quem é o soluto nesse caso aqui? Quem é o soluto nesse caso é o cloreto de sódio. Quem é o nosso solvente nesse caso? O solvente é a água. Certo? Então, aqui eu tenho, né, o que nós falamos que é uma mistura, ou seja, um sistema homogêneo, que dependendo do tamanho da partícula do soluto em relação ao solvente, eu tenho uma solução, e o soluto é o cloreto de sódio, e o solvente é a água. Tranquilo? Tranquilo? Sim, bem fácil. Bem fácil. Então, Então, quando a gente mistura água com algum tipo de pó, a gente tem uma solução? isso, posso ter uma solução. Mas outra coisa, Wilker, eu posso ter solução no estado sólido, eu posso ter solução no estado líquido, ou eu posso ter solução no estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico não é uma mistura de gases? Sim. É uma solução. Professora? É uma então, solução no estado gasoso, onde eu tenho solvente, que é o que? O gás oxigênio, na verdade é o gás nitrogênio, que é a maior quantidade, e os outros gases que estão sendo solvatados são os gases, são os solutos. Sim, pode falar. Como que se forma uma solução no estado sólido? Uma liga metálica, por exemplo. Ó, Tipo, essa pulseirinha minha que, por exemplo, é uma liga metálica. É uma solução sólida. zinco e cobre para formar bronze? Exatamente. Aí quem é a solução? Aquele que tiver em maior quantidade. Falei besteira. Calma lá. Qual é a solução? É a liga. Quem é o solvente? Aquele que está em maior quantidade. Quem é o soluto? Aquele que tem menor massa. Entendi, valeu. Tá? Então, assim, eu tenho soluções nos 3 estágios de agregação da matéria: sólido, líquido
e gasoso. Quem é o solvente? É aquela que apresenta maior massa, maior volume, que vai solvatar alguém. Quem é o soluto? É aquele que vai ser solvatado, que vai ser solubilizado. A mistura do soluto mais o solvente, eu posso ter uma solução. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu pegar o nosso livro aqui. Vou puxar ele aqui. Aqui nós estamos com o livro agora. Oh, não, quero não. Peraí aqui. Conseguem visualizar aqui? Então, a gente estava falando aqui, né, exatamente, considerando uma situação da imagem a seguir, que ele colocou, né, como o petróleo poderia ser separado da água do mar, a fim de minimizar os maiores impactos ambientais. Isso é um problema, né? Quando nós temos, então, a extração do petróleo, normalmente em grandes profundidades e no oceano, né? E porque lá que nós temos o quê? Um processo, né, bem de decomposição há milhares e milhares de anos de matéria orgânica que vai gerar, né, a matéria bruta chamada petróleo. E esse petróleo, né, ele é um sistema onde eu tenho diferentes substâncias nesse sistema. E aí, dependendo das características dele, eu posso ter um sistema, o quê? Homogêneo. Então, vamos lá. Aqui ele trouxe algumas informações. Isso aqui é bonitinho, né? De se ver. Vocês conhecem isso aqui? Vamos, cadê o desenho? Fala aqui, ó. Derramamento de petróleo na bacia de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2011. Olha lá que bonito. Ficou bonito, não ficou? As manchas aqui, ó, né? De quê? De óleo, petróleo, né? De petróleo, né? No mar. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vou pedir aqui, cadê? Quem pode ler para nós aqui que tá visível? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ficou bom ou não? E qual parte? Isso, decantação e infiltração. Consegue ler? Aqui, ó. Começando Vambora. aqui e até aqui. Certo. Conforme foi estudado no texto de abertura deste capítulo, ao final da fermentação alcoólica da garapa, obtém-se o sistema homogêneo, isto é, uma solução em que predomina... Peraí, professor, buguei. Uma solução em que predominam etanol e a água, em razão à grande miscibilidade dessas substâncias. A água e etanol formam sempre uma solução. Não há um método simples para separar esses dois componentes. No entanto, quando se trata de sistemas heterogêneos, como constituído por água... Pode aumentar só um pouquinho, por favor, professora? Posso. Melhorou? Deixa eu centralizar ela. Mais um pouquinho? Não, tá bom. Aí, muito obrigado. Ontem eu dormi mal, tô com uma visão meio estranha. Tem que dormir, sabe que hora, Andrei, né? Sim. 9h30 da manhã. Da noite. Da manhã seria da hora. Da manhã é bom. Da manhã é bom, né? Às 21h30. Aqui em casa, 21h30, a internet pifa. Professor, eu tava fazendo cálculo. O horário que a gente tinha que dormir, pra gente dormir 8 horas certinho, e pra acordar mais ou menos 6 horas, né? E ainda por cima, professor, eu tava vendo outro cálculo, que é o horário da gente pegar o ônibus 5 horas da manhã para ir pro IFG. Seria mais ou menos umas 8, 7 da noite, professora. Isso aí. Mas por que o povo antigamente era mais saudável, não tinha depressão, não tinha uma série de coisas? Está relacionado com a alimentação,
E a questão do sono. O sono é cedo. vital. Exatamente. Tá, deixa eu terminar de ler aqui. Assim. Mas vamos lá, vamos parar de conversar, né, amigo Andrei? Tá. Vamos lá. Foi mal, Andrei. Não, sem problema, fica à vontade. Como constituído por água e óleo. A miscibilidade dos componentes facilita o processo de separação. Basta deixar o sistema em repouso por algum tempo e verter o líquido da fase superior. O menos denso, no caso, o óleo, em outro recipiente. A mesma técnica aplica-se ao sistema heterogêneo, constituído por água e mercúrio. Nesse exemplo, como o mercúrio apresenta maior densidade, a água é que deve ser vertida em outro recipiente. A técnica aplicada nesses dois casos recebe o nome de decantação. Ok, obrigada, viu? Então vamos lá, vamos entender. Eu tenho aqui dois processos de separação, que ele citou decantação e filtração. E aí ele comentou a questão, né, de sistema homogêneo e de sistema heterogêneo. No caso de sistema homogêneo, eu não teria como aplicar essa técnica de decantação e filtração. Certo? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu já, inclusive, mostrei para vocês numa aula inicial aí, que o foco não era esse, mas eu acabei chegando lá, copiando o material e jogando lá, que foi destilação. Lembram disso? Falei de destilação. No caso de sistemas heterogêneos, ou seja, sistemas imiscíveis ou imiscibilidade, está relacionado com o quê? Com aquela interação, pouca interação entre as substâncias. Consequentemente, eu não tenho a formação ali, né, de uma ligação resistente entre essas substâncias, e isso faz com que os sistemas não se misturem, ou seja, sejam imiscíveis, o que forma, então, um sistema heterogêneo. E no caso do sistema heterogêneo, eu posso usar a decantação ou a filtração para separar as duas fases, no caso, se for um sistema de duas fases. E aí ele citou o exemplo, se eu tiver, por exemplo, né, no caso, água e óleo, o menos denso, no caso, é o óleo, não é? Você colocou um copo, colocou água e óleo. Quem vai ficar na parte superior do recipiente? O óleo. Então, ele é menos denso. Então, se eu retirar, né? Por baixo, eu vou retirar o que? A água, se for um copo que tem abertura por baixo. Eu vou mostrar agora em um recipiente que a gente faz isso. Ou, senão, eu vou ter que entornar, né? Inverter ele no sentido de quê? Que o óleo vai escoar e a água vai ficar na parte inferior do recipiente. A mesma coisa, né, no caso, quando eu tenho um sistema heterogêneo de água e mercúrio, só que nesse caso, quem que é mais denso? É o mercúrio. Então, o mercúrio que vai ficar na parte inferior do recipiente, certo? Bom, e quando eu deixo, né, eu tenho lá duas substâncias, no caso, no estado de agregação líquido, com densidades diferentes e imiscibilidades. Então, a que é mais densa vai ficar no fundo do recipiente e a que é menos densa vai ficar na parte superior. Mas, logicamente, isso eu vou ter que deixar por um tempo, e isso chama-se decantar. Decantar é repousar, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo mais ou menos isso? Só que aqui não é num copo. Eu tenho água e tenho petróleo. Quem está na parte superior aqui, formando essas manchas aqui, quem que é? Calma, bugou aqui o áudio para mim, professora. Certo? Então, quem está na parte superior é o petróleo. É o petróleo, professora. Então, é o quê? Porque ele tem uma menor densidade. Então, logicamente, eu vou ter que usar um sistema agora de vir aqui e retirando esse petróleo que está na parte superior. Agora, não é tão simples assim, porque é uma amplitude gigantesca, é um mar, né? Não é simplesmente um copinho. E aí, as questões de laboratório que nós temos, de equipamento, ficam assim, quase que inviáveis, né? Então, quando a gente tem isso aqui, ó, é tranquilo. Olha lá como é que eu faço isso no laboratório. Ó,
Eu tenho aqui a parte superior, o que é a parte superior? É o óleo. E eu tenho a parte inferior, qual que é a parte inferior? É a água. Então, é aquele copinho que eu falei para você que eu tenho uma torneirinha embaixo, né? Esse recipiente, então, que a gente chama funil de decantação, eu simplesmente abro a torneirinha e vai vazar quem? A água. E vai ficar aqui só o óleo. Tranquilo para eu separar. Lá no mar não dá para fazer isso, né? A mesma coisa eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui nesse recipiente que é o Becker? É um recipiente, né? Uma vidraria de laboratório. E aqui eu tenho o quê? A questão do quê? Da água, né? E no fundo aqui, o que eu tenho? Mercúrio. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu posso inverter o recipiente, tirar a água, quem vai ficar na parte inferior aqui? O mercúrio, né? Então, eu fiz o quê? Um processo de separação por decantação. Aqui o quê? Decantou e depois o quê? Eu fiz uma separação no funil de decantação. E aqui, quando eu tenho, por exemplo, né? Opa, deixa eu pegar aqui, eu esqueci como fica a mãozinha. Ó, o que ele está colocando aqui? O que é essa mistura aí? A gente faz isso, né? Em casa, vocês fazem. Pensa que isso aqui seria o quê? De manhã a gente prepara o quê? Cafezinho. Cafezinho. Vamos pensar que isso aqui seja um cafezinho, né? Então, lá na casa de vocês, vocês utilizam exatamente isso aqui, né? Vocês fazem o quê? Uma filtração. Coloca o papel de filtro, né? Vai colocar essa mistura, esse sistema, onde eu tenho, né, diferentes tamanhos de granometria, onde a parte sólida vai ficar retida e o que tem menor granulometria, né, o sobrenadante, vai passar pelo filtro e eu vou separar, então, através do processo de filtração, né, as duas substâncias, certo? Ok? Então, são formas de separar sistemas o quê? Homogêneos ou heterogêneos? No caso disso aqui que nós citamos para vocês. Heterogêneos. Heterogêneos, né? Então, Se fosse processo... café, seria homogêneo, professora? Oi? Se fosse café. Depois de filtrado, sim. Depois de filtrado, você tem ali uma mistura, né? Um sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo. Após a filtração, você tem um sistema homogêneo. Mas professora, por que é homogêneo? Porque você vê uma única fase. Ah. A olho nu, você vê uma única fase. Agora, eu não posso falar que o café é uma solução, hein? Depois eu vou falar o tamanho da partícula. Mas é um sistema homogêneo. Certo? Então, é uma forma, né, de separar. Esse aqui é interessante. Eu vou pedir a alguém para ler aqui para nós. Só marcar aqui. Minha garganta Johnny, lança braba. Já me está falhando aqui um pouco hoje. Eu vou ficar quietinha. Pode ler, Natasha, por favor. Considere ainda outro exemplo de sistema heterogêneo que necessita ter seus componentes separados, como constituído por sal e areia, portanto, dois sólidos. No Brasil, já houve acidentes graves envolvendo desabamento de prédios, pois a areia da praia, com alto teor de sal, foi inadequadamente misturada ao cimento para o preparo de argamassa. A presença do sal favorece a corrosão dos materiais de ferro usados na construção, comprometendo as estruturas da edificação. Portanto, todo o sal deve ser retirado da areia antes que esta seja usada como matéria-prima na construção civil. Isso é um problema, não é? E aí o pessoal aí que mora, né, regiões próximas à praia, né? Ó, esse aqui foi um edifício Palace 2, né, famoso no Rio de Janeiro, que desabou, né? Prédio de 22 andares desabou parcialmente em fevereiro de 1998. E ainda, né, a gente teve até vítimas, né, fatais. E isso tudo por causa de quê? Porque o engenheiro não estudou química. Sabe que a primeira disciplina que o pessoal da engenharia... Eu hoje não estou dando aula para engenharia, mas dou aula para 2 engenharias no instituto, né? Mas
quando você entra no curso de engenharia, uma das disciplinas de base importantíssima é a química. Por quê? Por causa exatamente de situações assim, né? No caso, eu tenho, então, né, na areia da praia, ela é rica em sais. Não é só o sal que vocês conhecem, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Eu tenho outros tipos de sais também, porque eu tenho uma diversidade de sais. O mais comum para nós é o cloreto de sódio. E se eu não retirar esse sal da areia, se eu for utilizar a areia da praia na minha construção, como matéria-prima de construção, eu tenho que retirar primeiro o sal dela. Mas por quê, professora? Porque o sal é uma substância que nós vamos comentar ainda mais para frente, mas já vamos guardando isso. É uma substância formada através de íons. E íons são excelentes condutores. E, consequentemente, se eu tenho um fluxo de elétrons alto, né, porque ele é uma solução que conduz corrente elétrica, eu tenho a possibilidade de corroer parte do meu material metálico, oxidar parte do meu material metálico. E isso faz, né, com que eu tenha uma degradação desse material. A oxidação, a corrosão, é uma degradação da matéria. Ela voltar para a sua origem e, consequentemente, perde-se a resistência. Então, se eu tenho lá na minha estrutura, né, de construção civil, toda ela é feita de ferragem, né, composta por elementos químicos metálicos, que, ao contato com essa solução eletrolítica do sal, vai corroer. Corroeu, perdeu resistência, vai fraturar, fraturou, pronto. Fratura não fala assim, vou fraturar. Não. A corrosão tem diversos tipos de corrosão. E o principal e pior na área de construção civil é aquele que acontece de dentro para fora. É como o dente. Quem já tirou um dente? Um cariado? Graças a Deus eu não sou uma boa pessoa para contar esse tipo de história, porque graças a Deus eu sou a pessoa aqui. Não conhece, né? Mas então, eu vou contar. Um dente, né? Quando ele tá lá, você vai ao dentista, não tá sentindo dor, mas aparentemente não tem nada. Aí o dentista vai lá e faz um raio-x e tal, e mostra para você lá e abre lá dentro, só tem a casquinha. Mas o buraco lá dentro virou uma cratera. Meu Deus. Não é assim que acontece. E aí depois, professora? Fratura, por quê? Porque eu só tenho a estrutura externa. A que dá sustentação, que é interna, é a mesma coisa que acontece lá na construção civil. Mas depois que, tipo, ele fica oco por dentro, não tem, tipo, como dar um jeito nele, tipo, depende, acabou? né? Aí vão lá no dentista, aí tem que ver o que ele vai fazer, né? Colocar uma massinha, papapá. Mas aqui na construção civil, pensa uma peça metálica que dá sustentação na estrutura se ela tiver só a casquinha. O choque mecânico, não vai dar muito certo. Não, vai pro chão mesmo, certo? E aí é a situação que vocês viram aqui. E isso está relacionada com uma simples questão de química, retirar o sal da areia, certo? E como pode fazer isso, professor, tirar o sal da areia? Natasha, lê para nós esse pedacinho aqui, por favor. Qual, professora? Esse que eu destaquei aqui agora. E esses dois componentes, sal e areia, não podem ser separados diretamente por decantação ou filtração. Entretanto, a adição de água a esse sistema leva à solubilização do sal, mas não da areia, que decantará no recipiente. A areia pode ser, então, separada da solução aquosa contendo sal. Entenderam como é que eu separo o sal da areia? Pessoal, não tá doendo o ouvido de vocês? Aqui tem uma construção aqui ao lado. Doendo não, mas tá bom, a gente releva. Vamos aguentando, né? Tá difícil aqui. Eu já reclamei, já fiz reclamação, mas infelizmente tá difícil. Vai lá chutar a porta desse e falar assim, cala a boca. Não, difícil, né? Nossa Senhora. Mas parece que você tem que tacar água na areia, professora, que aí o sal, tipo, vira uma solução, pelo que eu entendi, e aí depois fica só areia quando ela seca. Então você solubiliza o sal na água, então é um processo de solubilização, de solvatação, e daí você filtra,
né? A areia vai ficar retida no filtro e o sal e a água vão passar, porque é uma solução homogênea, ou seja, é um sistema homogêneo, melhor dizendo. Solução homogênea não existe, é um sistema homogêneo. E dependendo da concentração, eu tenho uma solução, certo? Então, é uma forma de conseguir. Então, o cara vai pegar a areia lá da praia para usar na construção civil. Ele vai ter que pôr essa areia na água e depois o que eles falam? Ah, vou lavar a areia. Lavar a areia seria isso, adicionar água, areia e depois filtrar. Consequentemente, eu vou conseguir retirar, né, a questão da minha água com o sal e a areia vai ficar isenta do sal e eu posso utilizá-la na construção civil. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, esse é um processo de separação, né? Mas e mistura? Isso é misturas o quê? Ou sistemas o quê? Heterogêneos. E como que seria a separação de sistemas agora homogêneos? Seria como que a gente vai fazer? Filtração? Decantação? Natasha, consegue ler esse pedacinho aqui para nós até aqui? Consigo sim, professora. No caso visto anteriormente, se houvesse a necessidade de separar o sal da água, será que se pode utilizar a decantação ou a filtração? E para separar os componentes de um sistema homogêneo formado por etanol e água, que são líquidos miscíveis e cuja separação é importante, pois é dela que se obtém a solução com alto teor de etanol usada como combustível automotivo. Dada a miscibilidade dos componentes desses sistemas, nem a filtração nem a decantação seriam adequadas. Faz-se, então, uso de uma técnica denominada destilação. Em pequena escala, pode-se empregar uma destilação simples, que utiliza materiais como apresentados na figura abaixo. Então, olha, decantação, filtração já não vão ser adequados para sistemas homogêneos. Eu vou precisar, e aí vocês acham que estão lembrados, vou ter que diminuir um pouquinho, que senão vai caber aqui, desse sisteminha. Lembrei desse trem. Né? Que eu peguei, copiei e joguei lá nos primeiros slides nossos, né? E que eu falei aqui para vocês que eu tenho um balão, e aqui eu tenho um suporte, aqui eu tenho um aquecimento, e esse bico aqui é chamado bico de Bunsen, e aqui ele tinha exatamente água salgada no balão. Então, água e sal. Aqueceu. O que vai acontecer aqui? Quem tem menor temperatura de ebulição? Entre a água e o sal? Isso, entre a água e o sal. Pô, nesse caso eu acho que é a água, ou não? Isso, é a água. Com certeza é a água. Porque assim, o sal é sólido, tem que primeiro derreter ele, depois... A temperatura de fusão do sal, a temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? Passagem do estado sólido para o líquido. É em torno de 800 graus Celsius. Meu Deus! Certo? Então, em casa, na temperatura que nós temos acesso da chama, que chega por volta de 150 até 180, nós não vamos conseguir fazer isso. Professora, como é que seria o sal líquido, sendo que tipo, ele é meio que rochoso, né? Tipo... Então, você vai ter que levar ele numa mufla que atinge temperatura de 800 graus, e aí você vai passar ele para o estado líquido. Meu Deus, agora eu fiquei curioso, eu vou pesquisar. A gente vai trabalhar isso aqui, mostrando para vocês, para ficar tranquilo. Então, ó, o que vai acontecer? Essa água vai vir aqui, que eu já tinha mostrado para vocês, não tinha? Essa água vem aqui, entra nessa conexão, não foi assim que a gente falou? Aqui tá difícil, né? Aqui, lembra como é que chama essa vidraria aqui? Como é que chama isso aqui? O nome eu não sei, eu sei para que serve. É um condensador, onde em volta dele aqui, ó, nessa parte externa, eu tenho circulação de água, onde eu tenho o quê? A entrada de água aqui, e aqui eu tenho a saída. E alguém dessa turma já tinha explicado para mim por que a entrada de água é aqui e por que a saída é aqui. Vocês se lembram? Acho que foi o Johnny. Isso, acho que foi mesmo. Por que mesmo? Eu acho que foi a Júlia. Eu não sei quem, mas alguém explicou. Mas por que é mesmo?
Tá, calma. Ninguém lembra, gente. Tô lembrando, calma, tô lembrando, pô. Era uma explicação complexa. Relaxa. Quando vocês vão pensando, eu vou continuar falando. Então, ó, o vapor de água passa aqui dentro desse tubinho menor, tá vendo? E em contato com as paredes refrigeradas, ele condensa. Esquece o barulho, gente. Esquece o barulho. É questão de concentração. Passa aqui os vapores e na verdade, condensa, ou seja, volta do estado de gás para líquido e vão cair aqui exatamente no Erlenmeyer. Então, quem eu tenho aqui no Erlenmeyer? Qual que é a substância que eu tenho aqui? Água, certo? Agora, a entrada de água é aqui e a saída é aqui, e não o contrário. A entrada aqui... Lembrei. Sim, pode falar então, por favor. Ela vai subindo devagar para dar tempo da água que está aqui por dentro do tubinho, que eu esqueci o nome do condensador, para ela poder voltar ao estado líquido mais devagar. Exatamente, para eu ter uma maior refrigeração no condensador. Porque se ela estiver entrando aqui, né, eu já estou aqui, ó, próximo ao aquecimento. Então, isso faz com que a água, quando chegar aqui, está bem quente. Então, eu já tenho uma perda, né? Então, no contrário, aqui ela garante uma refrigeração maior em todo o condensador. E, consequentemente, os vapores vão condensar com maior eficiência, não vou ter perda, e vão chegar aqui no estado líquido, certo? Então, essa é um processo de separação de quê? De sistemas homogêneos. É uma destilação simples, certo? Aqui no caso foi o quê? Água e sal. Tranquilo? Né? Processo tranquilo de separação. Mas eu também posso ter, e aí eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá difícil, mas a gente vai concentrar. Já briguei demais aqui por causa desse barulho, tem dia que não tendo possibilidade da aula. No caso, então, o que nós acabamos de mostrar para vocês foi o quê? A destilação simples, certo? Mas é um outro método, né? Semelhante, só que agora para separar água e etanol. Também é um sistema o quê? Água e etanol é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo, né? Então, agora vamos pensar nesse sistema homogêneo. Natasha, você consegue ler esses dois pedacinhos que eu destaquei aqui? Consigo sim, professor. O método semelhante pode ser utilizado para separar água e etanol. Ao aquecer essa mistura, o componente mais volátil, o etanol, apresenta maior taxa de vaporização. Obtendo-se um sistema homogêneo de vapores em que predomina o etanol, a condensação desse vapor origina uma mistura na qual o etanol está em maior quantidade. Repetindo esse procedimento algumas vezes, pode-se atingir o teor de etanol desejado para que ele possa ser usado como combustível ou como produto de limpeza. Esse processo é a denominação destilação fracionada. Então, agora eu tenho um outro nome. Como é que eu tinha chamado aqui? Tinha falado de destilação simples. Tranquilo, né? O que eu tiro em destilação simples? Um balão de fundo redondo ou fundo chato para aquecimento, conexões para interligar um condensador. Aqui, ó, tá faltando, mas normalmente a gente coloca aqui o quê? A gente coloca aqui... Nossa, aqui eu tô na mão. A gente coloca aqui um termômetro aqui, né? Perfura essa rolha aqui, fecha ela bem, e o termômetro aqui em contato com esses vapores, para eu realmente saber qual é a temperatura de ebulição, certo? Mas como que seria, então, né, uma destilação fracionada? Já vou ter que diminuir um pouco, senão não vai caber não. Seria algo parecido com isso aqui. Agora sim a gente vai para uma escala industrial. Vou ter que diminuir um pouco, depois eu vou cortar isso aqui. Só um minuto. Melhor.
Vou aqui para vocês que vocês conseguem visualizar melhor. Ampliou mais? Dá para ver ou não? Dá para ver, professora. Meio então, mal, mas dá para ver. Tá, né? Porque lá parece que tá pior, não sei. Parece... É porque a imagem ela é grande, né? Eu vou tentar explicando aqui nela e a gente vai projetando também o livro, talvez parte a parte. Eu vou aqui e vou lá. Nós temos aqui, então, né? Agora seria o quê? Qual que é a substância que nós teríamos aqui? O petróleo. Certo? Esse é um esquema, então, ó, é um esquema de uma destilação fracionada do petróleo. Ou seja, eu tenho lá o petróleo, que é, né, é um sistema homogêneo, certo? Ok? E nesse sistema homogêneo, não estou dizendo que seja uma solução, estou dizendo que é um sistema homogêneo. Eu preciso separar, né, as diversas fases que eu tenho nesse petróleo. Então, eu tenho um sistema e tem diversas fases. E, então, eu vou precisar... Vou voltar aqui. Ó, separar todos os integrantes dessa fase. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, no gás liquefeito do petróleo, o GLP? Acho que assim é melhor. Não, nunca ouvi falar. Não, esse é uma das substâncias derivadas do petróleo. Nafta. Nafta é uma outra substância derivada do petróleo, que ela é utilizada, por exemplo, na fabricação de plásticos e solventes. Também, né? Por isso que há um dos problemas com relação ao plástico, só que hoje a gente tem outras fontes de plástico, né? Os polímeros, que foram sintetizados em laboratório. Mas também vem da nafta. A outra fase do petróleo que nós temos é a gasolina, combustível para veículos. Isso nós conhecemos. Conhecemos? A outra fase do petróleo é o querosene. Vocês já ouviram falar do querosene? Já, aquela paradinha que explode. Professora, o querosene... Aquela paradinha que explode foi boa. É uma bomba. É a única qualidade que eu lembro do querosene. Pois é, o querosene serve mais ou menos para quê, professora? Olha onde é utilizado o querosene. Combustível para aviões e aquecimento e energia. É o cara, né? Os combustíveis de aeronaves é a base de quê? De querosene. Também vem da onde? Do petróleo. Olha o tanto de coisa que nós extraímos do petróleo. Agora eu vou falar a característica de cada um. Só estou mostrando aqui o óleo diesel. O óleo diesel vocês conhecem, não conhecem o óleo diesel? Sim, claro. O óleo. Ele é um combustível para, né, veículos movidos a diesel, tratores, caminhões, embarcações, está aqui, né? E óleos lubrificantes. Também, vocês já ouviram falar em óleos lubrificantes? Com certeza. Um óleo do motor, papapá, do carro, né? Do freio. Do freio, então tá aqui. Ele também vem da onde? Do petróleo. Óleo combustível também, né, usado em navios, em fornos de caldeiras industriais, também vem daqui do petróleo. E depois ainda tem mais esse cara aqui, um resíduo, né, o alcatrão, que é utilizado, por exemplo, né, na parte de pavimentação, né, no asfalto, então na parte de pavimentação de ruas, de estrada, nós utilizando também partes do petróleo. Nossa, professora, tudo isso aqui, então, desde gás, o GLP, nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, óleo combustível e resíduo, né, que é o alcatrão, que é utilizado na construção, todos vêm da onde? Do petróleo, desse cara aqui. Por isso que é tão rico e tão
requisitado, então, tanta briga, né? Caro. Econômica, né? Por causa, né? Porque isso vem, né? O petróleo é economia, é poder, né? Não, o povo podia muito bem usar, colocar no motor do carro nitroglicerina, ia render muito mais. Ainda mesmo, né? Professora, por que não usar querosene no carro e usar gasolina no avião? Então nós vamos falar exatamente agora. Tá bom. Tá? Então vamos lá. Então, essas são as frações do petróleo. Bom, e como é que é feito isso? Agora eu vou voltar aqui no desenho, eu vou pedir para nossa amiga Natasha ler aqui para nós. Consegue ler, Natasha? Deixa eu só puxar um pouquinho minha mãozinha aqui. Sim, senhora. Do petróleo até separados primeiro. O petróleo bruto é um líquido viscoso constituído por diferentes substâncias, entre elas as conhecidas como hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Essa mistura é separada em frações, ou seja, em grupos de hidrocarbonetos que apresentam valores de temperaturas de ebulição próximos. O processo é executado em uma torre de fracionamento. O óleo é vaporizado a cada fração condensa em um intervalo de temperatura diferente, sendo que os compostos mais voláteis são separados primeiro. Certo? Então vamos lá, vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui está entrando o petróleo, aqui eu tenho um aquecimento, e aqui eu tenho uma torre de fracionamento, ou seja, uma destilação fracionada. Por que, professora, destilação fracionada? Porque eu tenho diferentes frações em intervalos de temperaturas diferentes, mas não muito distantes um do outro. Então, simplesmente, aquele sisteminha que eu mostrei aqui para vocês, não é possível. Porque aqui eu tinha a água e o sal. Ainda o etanol e a água eu posso fazer por aqui. Ou simplesmente eu uso um condensador, que a gente fala condensador, esse aqui é um condensador liso, mas eu tenho um condensador de destilação fracionada, por frações. Aí ele mais tem tipo umas dificuldades aqui nessa parte interna, né? Ou umas Professora, bolinhas desculpa aqui. interromper a senhora, mas agora eu fiquei numa dúvida, professora. Voltando um assunto atrás, o petróleo é feito de qualquer ser orgânico, não é? É matéria orgânica em decomposição, de milhões e milhões de anos. Certo? Bom, então, certo, eu vou continuar. evitar, né, a perda da minha substância mais volátil através dessas dificuldades em passar os vapores, e aí ele vai ter mais contato com a parede que está refrigerada e vai condensar. Agora, nesse caso aqui do petróleo, eu tenho, né, muitas substâncias, muitas frações, com intervalos de temperatura. Por exemplo, essa primeira que eu coloquei aqui para vocês, que a gente mostrou, ela está em qual fase de agregação? Gás. E qual é a temperatura dela no caso, temperatura de passagem, né, para ebulição, ou seja, vapores que vai gerar aqui, que vai condensar a 20 graus. Certo? Então, é a primeira que vai sair. Eu aqueci aqui, saiu o petróleo, e ele vai passar para a fase o quê? Vapores. Tá. Certo? E esses vapores vão caminhando aqui, ó, os vapores caminhando, ó os caminhos que ele vai fazendo, e vai subindo, né? Ó, subindo, isso é refrigerado. E vai chegar aonde? No caso, aqui, e vai achar esse caminho. Aqui a temperatura dele por volta de 20 graus, né? E eu vou coletar ele ainda na sua fase gasosa, que é o gás liquefeito, gás de petróleo, é o GLP. Certo? Então, peguei essa fase aqui. É a primeira que sai. Depois, eu tenho a outra fase que fez o mesmo caminho, só que agora a temperatura dela é um pouco superior. Quanto que é a temperatura agora? 70 graus.
aí eu já vou ter um outro composto, que é a nafta, e que eu vou coletar ele aqui. Depois a gasolina, qual que é a temperatura da gasolina de ebulição dela? 120 graus. Tá vendo que conforme eu vou abaixando aqui na torre, o que está acontecendo com a minha temperatura? A partir de 20 para 70 para 120. Vai aumentando. Vai aumentando. A querosene é quanto? 170. Depois, o óleo diesel, 270. Depois, os óleos lubrificantes, 450 graus Celsius. E depois, o óleo combustível, 600 graus Celsius. E aí, depois, o alcatrão, que é o resíduo, né? Que vai sobrar aqui no sistema de condensação, do condensador, né? Na torre de fracionamento. Então, eu tenho a separação dessas diferentes frações com temperaturas de ebulições próximas. Como nós falamos, partimos lá dos 70, que foi a mais volátil, e chegamos até na temperatura de 600, que é o óleo combustível. Então, eu consigo atingir todas essas temperaturas em diferentes etapas nessa coluna de fracionamento, e eu consigo, então, separar essas substâncias de um sistema homogêneo, que é o petróleo. Professora, Sim. se caso o petróleo de todo mundo, do mundo inteiro acabe, o que a gente ia fazer? Olha, eu vou dizer para você, aí você deve perguntar mais um professor de filosofia, sociologia e geografia, né? Mas eu vou dizer, quimicamente falando, é possível a gente sintetizar inúmeros tipos, né, de substâncias energéticas. E hoje já se sabe, inclusive, que a água, né, é o cara, né, energeticamente falando. Tá? Mas aí a gente só não faz isso ainda porque existe uma questão econômica, de domínio, né, econômico aí dos países produtores de petróleo. Tá? Além disso, deve ser mais caro sintetizar, por exemplo, a gasolina do que simplesmente pegar do petróleo, né? Não, mas eu não falei sintetizar a gasolina, não. Eu falei a gente pode utilizar, né, como combustível. A gente tem uma diversidade hoje de combustíveis renováveis. E que tipo a nitroglicerina. Tipo a nitroglicerina, não. Usa, Não, pô, vai senhor. dar certo. Vai não. Certo? Então, essa técnica, ela possibilita a obtenção de produtos nas diversas aplicações, que é o exemplo aí que eu mostrei para vocês, tá? Então, nós falamos hoje de destilação simples, destilação fracionada, decantação e filtração. Se eu pedisse para vocês, enumere as diferenças entre destilação simples e destilação fracionada. Como é que vocês iriam enumerar as diferenças entre destilação simples e destilação fracionada? Eu não sei como é que eu ia fazer isso, para ser sincero. Não? Destilação simples, pelo que eu entendi mais ou menos, sim. Destilação simples seria, por exemplo, naquele exemplo que você deu lá da destilação. Ele passa a água, ele condensa, uma só destilação. Daí agora é diferente a fracionada, que são várias camadas que ele vai passando. Isso. Então, a fracionada, eu tenho diferentes substâncias no sistema, com diferentes temperaturas. E as temperaturas de ebulição são próximas, não são tão distantes. Então, eu preciso ali ter uma coluna de fracionamento. Para cada uma, eu atinjo uma temperatura. E, exatamente, eu vou retirando elas. Quando ela atingiu aquela temperatura, ela vai passar ali, né, para a fase de vapor, e vai condensar, e eu vou retirar a substância. Já na destilação simples, não. Eu tenho um condensador simples, onde eu vou retirar uma substância, né, que vai volatilizar primeiro, e a outra substância vai permanecer lá no recipiente que eu estou ali aquecendo. Então, é uma coisa bem mais tranquila, né? Então, quando eu tenho um sistema homogêneo com diversos componentes, e eu quero separar esses componentes desse sistema, eu tenho que utilizar uma destilação fracionada, uma torre de fracionamento. Então, nas indústrias, nós utilizamos torre de fracionamento. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu vou só na plataforma Moodle, enquanto vocês vão pensando aí, se está tranquilo ou se não está, para mostrar uma coisa aqui para vocês já. E, Natasha, como é que ficou mesmo? Você falou terça ou quarta-feira?
Pessoal, parece que a Natasha fez aí um questionário Professora do avaliativo. céu, que susto! Eu Que pensei que eu tinha fechado a aula. Só 12 pessoas responderam. Eu fiquei bem assim, porque eu dediquei muito tempo, né? para fazer o energia, formulário, que coisas que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas no final só 12 pessoas responderam o questionário sobre o horário, então é Eu isso. não vi esse questionário. Cara, eu mandei, eu spamei em todos os grupos. Ela flodou esse trem, sendo bem sincero. Deve que fludou mensagem por cima e eu acabei não vendo. E o que aconteceu? A gente pode estender o questionário até hoje, professor, tipo, até um pouquinho mais hoje o horário. Eu vou enviar de novo ele nos grupos e aí eu te mando qual que foi para ver se a gente consegue tirar esse impasse que deu dos dias entre quarta e terça-feira e quarta. Mas o horário que ganhou até o momento, professora, foram as 2 da tarde. Não, na quarta-feira. E em qualquer um dos dias. Fica ruim para a senhora? Não, qualquer um dos dias pode ser. Eu só gostaria que vocês então fechassem só, pessoal. Por favor, a Natasha está fazendo o trabalho dela e eu preciso disso para a gente poder atender no plantão de dúvida. Então, responda o questionário, feche com a Natasha para que na próxima semana a gente já possa atender, ou na terça ou na quarta. Então, já de antemão disso, vocês têm aqui algumas atividades importantes que vocês já podem começar a realizar. Primeira atividade assíncrona é sobre as transformações químicas dos alimentos. Nós temos um vídeo em relação a isso e depois a gente tem algumas orientações de estudo no livro para vocês responderem, da questão 21 a 24. Depois, nós temos uma outra atividade assíncrona, que é a conservação da massa nas transformações químicas. Nós temos aqui um vídeo com relação à lei de Lavoisier, né, as leis ponderais, e depois tem um vídeo demonstrativo de reações químicas, conservação de massa, e depois temos atividades referentes ao conteúdo para vocês estudarem. E temos ainda uma outra atividade assíncrona, que é estudo da densidade. Isso aqui tudo nós já trabalhamos em sala. Então, eu só estou aqui, é um complemento, e aí eu agora passo o complemento para vocês fazerem. Também tem um vídeo demonstrativo e tem atividades de resolução de exercícios do livro. Então, aqui também está orientando a quais partes do livro vocês vão resolver. Temos aqui mais uma outra atividade assíncrona com relação à mudança de estado físico da matéria. Também já trabalhamos isso. E aí nós temos um texto referente a essas mudanças de estado físico complementar e depois, né, propriedades da substância água. Um estudo mais detalhado sobre a água para vocês lerem também o material. Bom, isso aqui tudo vocês devem começarem a fazer, né? Tudo isso já foi trabalhado, o básico, né, o alicerce. Por isso, agora eu venho mostrando as atividades que vocês devem estar executando. Ai, professor, é coisa demais, tem que fazer isso tudo hoje. Não, não é assim, não. Pedi para vocês começarem hoje. Certo? Só um minutinho, Wilker. Então, vocês vão começar isso hoje, até semana que vem. Na semana que vem, aí a gente vai ter, eu vou explicar aqui para vocês, que vai ter uma orientação para vocês responderem o questionário que vai começar a partir da terça-feira que vem. Ele vai estar posto aqui na terça-feira, e aí eu vou vir aqui mostrar para vocês, aí vocês vão ter um prazo de 1 semana para executar esse questionário e me encaminharem. Aí sim eu valido a atividade que vocês fizeram. Pode falar, Wilker. É só porque talvez a senhora esteja com um pouco de pressa, mas é porque na hora não que eu voltei. Não tô com pressa, não, tranquilo. Na hora que eu voltei aí gritando aí, é porque eu sem querer, professor, eu tava fechando um programa aqui no meu computador e eu sem querer saí da sala e eu perdi o que a senhora tinha falado sobre. Ai, eu até esqueci. Não, então eu vou voltar aqui, ó. Eu estou falando assim, eu entrei aqui na plataforma Mundo. Não, a senhora tava falando ainda sobre o conteúdo da aula de hoje. Certo. Então, aí eu terminei o conteúdo lá da aula e eu entrei aqui na plataforma Mundo de vocês, né? Que é o nosso elo de ligação, tá aqui, nosso um cordão umbilical. E aí eu disse para vocês que nós temos uma atividade assíncrona 01, uma atividade assíncrona 02 e uma atividade assíncrona 03 e uma atividade assíncrona 04, que nós, basicamente, elas são complemento do
que nós já trabalhamos nas nossas atividades síncronas. Ok? Então, agora, a partir de agora... Oi, mas 4 pessoas responderam, a senhora acredita que ela ainda tá em empate porque estava 6-6, agora tá 9-9. Dos dias entre terça e quarta-feira. Não saiu do empate ainda. Pô, mas peraí, como que funcionou essa conta? Porque, tipo, tava 6-6, 4 pessoas respondeu, deveria dar Não, foram 8 e até 8. agora. Basicamente, foram 16 respostas, antes estavam 12. Eu não. Tava 7-7 no caso, tinha falado errado. E agora, quarta-feira saiu antes. Agora fez sentido. Deixa eu só te completar aqui, Natácia. Nós temos hoje em sala 19 integrantes. Então, tá faltando gente ainda para responder. Sim. Então, quem não respondeu, pessoal, por favor, responda, porque semana que vem a gente vai precisar da nossa atividade, da nossa aula, nosso plantão de dúvida. Tá ok? Então, por favor, responda, porque aí Professora. 19 é um número ímpar, então vai sair do empate. Professora. Sim. Então, no caso dessas atividades assíncronas, 1, 2, 3, 4, são mais complementares. O que vai validar mesmo vai ser o formulário que a senhora vai enviar para a gente fazer, né? Isso é mais para aquecer o conteúdo na cabeça. Na verdade, elas são complementares para você resolver o formulário. Mas a nota da senhora vai ser embasada então em quê, professora? Vai ser... Isso aqui, voltando aqui, as atividades assíncronas é para validação de presença. Aí a gente vai ter que enviar para a senhora. Isso. Voltando aqui, você vai fazer. Você vai primeiro ler, assistir o vídeo aqui da atividade 01, certo? Da atividade 02, da atividade 03, da atividade 04. Semana que vem, na terça-feira, vai ter aqui, eu vou orientar vocês para resolução de questões, para validação de frequência das atividades assíncronas. Então, você vai entrar num sistema, na plataforma Teams, aqui vai ter toda a etapa. Eu vou entrar com vocês, porque vai ter lá o questionário. Por enquanto, ele não está lá, então não vou entrar. Aí eu vou entrar passo a passo. Professora, você já fez a chamada? Porque eu vou ter que sair aqui agora. Só um minutinho, deixa eu baixar a lista de presença. Baixei a lista de presença, ok? Então, o que acontece? Vocês vão responder esse questionário, vai ter um tempo para vocês responderem esse questionário, referente a todo esse conteúdo que está aqui. E esse conteúdo, na verdade, é um suporte daquilo que nós já trabalhamos aqui nas nossas atividades síncronas. Ok? Isso não vale nota, isso vale presença, frequência, porque senão você fica com falta. Quem não responder, leva falta nessas atividades que vale, né? Nós temos 1 hora de aula. O normal é quanto? 1h30. Então, essa meia hora por semana que a gente perde, ela vem para cá. Tá claro isso para vocês? Então, não é sim, nota. professor, tá de boa. É presença. Aí, depois disso, aí que eu vou mudar todas essas datas aqui, aí sim a gente vai ter a atividade que vai valer nota. Tá ok? Ok. Aí no caso, então, fica assim, professora. A presença vai ser as atividades assíncronas e o método de avaliação da senhora, uma das notas da senhora vai ser o questionário. Aí depois disso, o que mais que tem? Nós temos um questionário, né, que na verdade é uma prova, e que você tem que fazer ela, aqui comigo acompanhando você, na plataforma, certo? Isso vai ser agendado. Isso é a nossa prova. E depois a gente tem um seminário para o primeiro bimestre. Aí é a nota do primeiro bimestre. Ah, sim. Aí eu fecho a nota. Pelo visto, a gente está bem perto de acabar o bimestre, né, professora? Parece que agora é dia 19, 20. Então a gente está um pouquinho assim, é sempre assim, mas a gente vai conseguir fazer. A gente vai fazer a prova e depois tem um seminário, uma discussãozinha rápida. Que aí eu vejo cada um. Cada um vai falar alguma coisa. Para a gente poder fechar a nota. Ok?
Professora, tranquilo. Então, tranquilo, vocês estão liberados por hoje. E aí, responda. Quem não respondeu o questionário da Natasha, por favor, responda. Para que terça-feira vocês vão falar para mim: olha, professora, a gente tem aula às 14 horas hoje, ou a gente tem aula às 14 horas na quarta-feira. Ok? No plantão de dúvidas. Tranquilo? Parando, então, a gravação.